Eu acho que hoje eu consigo dizer isso, na época eu não consegui dizer, mas é uma sensação de que Deus estava sendo injusto e eu me senti atraído, porque eu nunca duvidei de que Deus existisse. A minha questão era: se Ele pode me livrar, por que que Ele não me livra? Então é uma sensação de você ser traído por Deus. Eu acho que essa era a principal sensação, e uma parecida era de que às vezes Deus vinha me perseguir, sabe? Ele ficava criando, não é só que ele não evitava, mas ele criava um problema e tal. Era principalmente essas duas sensações. É, é, Quando eu fiz as pazes com a questão do sofrimento, ela não começou com Jesus. Ela começou ah, com a minha paixão pelos profetas do Antigo Testamento, mais especificamente Jeremias, que é o profeta com quem eu mais me identifico, né, de certa maneira. Ah, e eu aprendi com ele que eu posso gritar com Deus, porque Jeremias gritou com Deus. Ele falou: por que você me traiu? Por que você me deixou assim? Por que a minha ferida é incurável? Por que o Senhor me dá um monte de água quando eu não estou com sede? Tira água de mim quando eu estou com sede? Esses gritos existenciais do profeta me salvaram, porque se ele pode, eu também posso. Então isso diminuiu o medo de eu cometer uma heresia, de cometer uma blasfêmia por estar reclamando com Deus. Porque eu aprendi que eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer de frente para Deus. É eu e Ele, entendeu? Esse é um aspecto. O outro aspecto é, é que Deus sofre. E a gente não percebe isso, porque dá a impressão que Deus é um Deus asséptico, que está lá no céu, só olhando tudo, monitorando, entendeu? Deixa aqui, não deixa ali. E na verdade Deus olha tudo e Ele vê tudo e Ele sofre tudo. Então o Deus que eu tenho não é um Deus que está fora da minha existência. Ele sabe exatamente como o sofrimento. Então Deus no Antigo Testamento é assim. Ele sofre por causa do seu povo. E aí entra a história de Jesus, porque Jesus é um Deus que se transforma em ser humano. Então Jesus sabe exatamente o que é o sofrimento, porque ele passou. Não porque ele apenas sabe que é Deus, mas porque ele encarnou, ele teve o sofrimento, o mesmo sofrimento. Então, mas ele venceu cada um deles. Então, quando eu falo com Deus ou com Jesus a respeito do meu sofrimento, eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem do que eu estou falando, não é uma abstração. E por última, que foi uma experiência muito forte para mim, eu acho, uma vez é quase como se eu tivesse sentido que Jesus tivesse de frente para mim, tivesse segurado assim, sabe, no meu aqui assim, quando você põe a mão assim por alguém que num momento difícil e tal. E quando ele pôs essa mão, eu já comecei a chorar convulsivamente. E a grande sacada para mim é que é como se eu tivesse colocado as mãos em cima da mão dele e senti as marcas. E aí falou assim, ficou assim, visceralmente eu entendi, ele sabe do que eu estou falando, porque essas são as marcas do sofrimento, né? Então isso foi muito forte para mim.